Graça e paz em nome de Jesus. Que bom ter você aqui conosco essa noite. É um privilégio poder receber você, sua família e também os nossos irmãos e irmãs que se conectam conosco através das redes sociais, da TV Unicesumar, da Rádio Unicesumar e de outros veículos aí de informação que possa chegar essa palavra essa noite. Isso é muito bom e também é um privilégio poder estarmos juntos. Nós estamos com a série de mensagens do tema que está tomando todo o mês de janeiro. E hoje eu gostaria de falar sobre flechas no subtema do Fazendo o Movimento. Todo arqueiro sabe que não basta ter flechas bem elaboradas, pontiagudas, toda confeccionada para aquilo, calibrada, com a corda ou a lâmina bem tensionada, um arco de alto nível, calibrado. Não adianta ter tudo isso se não houver um movimento correto, a posição correta, o lançamento correto. Então fazer o movimento é tão importante quanto ter os instrumentos. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite, pensando de que nós precisamos colocar em movimento coisas de Deus na nossa vida, que Ele já nos instrumentalizou, que Ele já nos autorizou a viver, e promessas que Ele já nos garantiu, e que através do movimento certo, correto, nós vamos até o alvo e vamos recuperar ou capturar aquilo que Ele tem prometido para nós. Para isso, essa noite, eu escolhi um texto que tem um pouquinho a ver com a semana passada, quando nós falamos sobre os arameus. Se você não assistiu a mensagem, não tem problema, você vai no YouTube e a mensagem está postada lá e você pode se contextualizar um pouco melhor. Mas havia uma guerra entre os arameus e o rei da Samaria. E o evento é catastrófico. E a narrativa acontece no segundo livro dos reis, no capítulo de número 6, contando um pouquinho desse cenário, onde é necessário um movimento para sair desse contexto de crise, de conflito e de total destruição. Vamos ler juntos? Segundo livro dos reis, capítulo de número 6, o versículo de número 24. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei de Arã, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 siclos de prata e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Apenas contextualizando o cenário que nós estamos falando aqui, o rei Ben-Hadad usou uma estratégia de guerra das mais cruéis. É uma tática de guerra profundamente desumana, que trata-se de cortar qualquer acesso à sobrevivência de quem está dentro dos muros da cidade. Para a gente ser um pouquinho mais específico, podemos usar exemplos do nosso mundo atual, sim. O que está acontecendo, ou o que aconteceu recentemente na Palestina, quando o exército de Israel cercou todo o território e impediu a entrada de medicamentos, água potável, alimento, ou outros recursos necessários à sobrevivência. Ele estava dizendo, nós vamos minar as forças daqui de dentro, e através do desespero vem a rendição completa e a entrega dos reféns que eles estavam negociando. É uma estratégia desumana. Você acompanhou isso estarrecido, com certeza muitos de nós tivemos algumas crises emocionais ao ver esse cenário, mas a verdade é que é uma poderosa estratégia militar. Isso não mudou no decorrer dos anos, porque a palavra de Deus diz que o nosso adversário, lá em 1ª carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, o nosso adversário anda ao nosso redor, bramando ou rugindo como um leão, procurando quem possa devorar. Ele não mudou de estratégia a continuar nos cercando, a continuar fazendo sítios ao redor da nossa vida. E de fato, queridos, nós estamos vendo isso acontecer nos nossos dias. A gente não precisa ir à Palestina para ver uma crise humanitária sem precedentes. A gente pode ver isso acontecendo dentro da nossa própria casa. A gente não precisa ligar o telejornal do meio-dia para descobrir que uma crise humanitária está levando as pessoas à escassez, à privação e ao desespero. É só a gente olhar no nosso contexto de vida pessoal. Basta a gente ver as crises humanitárias que nós estamos sendo submetidos numa sociedade que promulga o bem, que protege o capital e que diz que as pessoas estão bem ou na melhor condição de toda a história da humanidade, quando na verdade nós estamos vendo profundas crises afetando a nossa vida, transformando a sociedade pós-moderna num campo de batalhas de crises humanitárias também sem precedentes. Crises familiares, onde o casamento está cada vez mais raro e os divórcios cada vez mais frequentes.
Crises ideológicas, onde as pessoas se degladiam entre si em favor dos seus conhecimentos, das suas próprias intenções. Crises morais, onde a gente está defendendo valores básicos à sobrevivência e à vida humana, e que estamos lutando como se fosse algo totalmente necessário para a humanidade entender como seria, e como se fosse isso tão básico, e na verdade o é. Crises financeiras, econômicas, onde as pessoas estão transformando o seu caráter, o que são, sempre monetizando a si mesmos. Crise, de uma certa maneira, universitária ou na aprendizagem, na escola, onde o ateísmo institucional, onde o ateísmo científico entra como um produto a ser consumido, e nós estamos vendo as nossas gerações serem consumidas pela incredulidade, pela descrença. Falta tempo para falar sobre crise de identidade, falta tempo de falar sobre crise política, crise de propósito, crise de significado. Não dá para negar que nós estamos também vivendo, de uma certa forma, um sítio, um cerco proporcionado por uma estrutura e um sistema maligno, fomentado pelo diabo e sustentado pela prática do pecado, que nos faz consumidores de crises e adaptados a ela, ou a elas. O pior de tudo isso é que, além de sermos consumidores de crises, a gente não passa um dia sem tentar criar uma nova crise para nós. Quem está em paz está procurando na rede social. Quem está em tranquilidade está procurando na mudança que está fazendo. Estamos em busca de crise, consumidores neurotizados o tempo todo de crises a si mesmo e acostumados com elas. Esse é o dilema da vida humana, e eu sei que você está nisso, porque eu também o estou. Eu sei que você enfrenta essas crises, porque todos nós as enfrentamos. Agora, pior do que isso, é que essa estratégia, ela bloqueia todo acesso ao suprimento necessário. E as pessoas então passam ou deixam de viver e passam apenas a tentar a sobrevivência. Esse é o cenário que acontece no sítio que nós estamos vendo nesse texto que acabamos de ler. Gente que estava tentando sobreviver em meio à fome, em meio aos prejuízos, em meio à escassez. E muitas vezes isso também acontece no sítio ou no cerco que vivemos do inimigo ao nosso redor. Um bloqueio aos acessos ou ao acesso às bênçãos de Deus nos torna presas fáceis, porque começamos a enfraquecer de dentro para fora. A estratégia de um cerco militar é enfraquecer o inimigo de dentro para fora, da cidade para fora. Não é expor grande poderio militar, não é lançar bombas, não é atirar flechas, é enfraquecer você por dentro. O diabo não mudou de estratégia, e os recursos militares, espirituais que ele usa, ainda continuam sendo os mesmos, enfraquecendo a gente pelo lado de dentro, sabendo que ele não pode estancar as bênçãos de Deus, sabendo que ele não pode extinguir as bênçãos de Deus e o suprimento de Deus para o seu povo. Ele consegue interromper, ele consegue de alguma maneira impedir. A estratégia do inimigo é obstruir o seu acesso às bênçãos de Deus. Deus não deixou de ser provedor, Deus não deixou de ser generoso, galardoador. Deus não deixou de ser aquele que supre as nossas necessidades, conforme diz Filipenses capítulo 4, versículo 19. Porque o meu Deus suprirá cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Deus não deixou de ser abençoador e galardoador daqueles que o buscam. O problema é que o inimigo, com a sua estratégia de bloqueio e de sítio, ele interrompeu o nosso acesso a essas bênçãos. Perceba bem o que está acontecendo aqui. O povo de Israel não estava sem comida porque deixou de chover. Eles não estavam sem comida porque houve uma catástrofe climática ou um ataque de gafanhotos. Eles estavam sem comida porque não tinham acesso a ela. Eles estavam sem suprimentos porque não tinham acesso a eles. Ou seja, o mundo não estava escasso. Em todo o mundo havia provisão, sustento, alimento. Em todo o mundo havia bênçãos. Deus estava fazendo surgir o sol sobre os justos e os injustos. O problema é que Samaria estava sem recursos. Era um problema concentrado. O inimigo cortou o fornecimento para aquela região, para aquela geografia, para aquele cenário e para aquele contexto. Veja bem, Deus não deixou de abençoar o nosso mundo. Deus não deixou de abençoar a sua família. Deus não deixou de
prover para a sua vida e para o seu coração. Ele não virou as costas para você e disse: agora você se encontra no seu problema, porque eu não estou nem aí contigo. Deus continua abençoando. Deus não cruzou os braços e disse: ah, coitadinha, né? Se eu pudesse, eu ajudaria nesse momento. Deus continua abençoando. Os recursos abundantes, os recursos provedores de Deus estão todos disponíveis a nós. O problema é que muitos de nós fomos interrompidos no acesso a esses provimentos. Muitos estão hoje interrompidos pela culpa. Gente que está amargurada, gente que está oprimida, gente que está sendo pisada em sua garganta, dizendo: você tem culpa, por isso você não pode ter bênçãos. Gente que está sendo obstruída por causa do pecado, vivendo na prática de uma vida sem Deus. A obstrução das bênçãos e a obstrução das promessas se tornaram naturais. Não que Deus não queira abençoar, é que essa pessoa deixou de buscar. Pessoas que estão sendo impedidas por causa de mentiras. Pessoas que estão sendo interrompidas em suas buscas ou na canalização da bênção de Deus para a sua vida, simplesmente porque aprenderam a reproduzir falsas crenças. São reprodutores de valores desse mundo. São reprodutores de miséria, reprodutores de mentiras, de enganos. Quantos de nós estamos com o nosso acesso ao provedor, a nossa fonte de recursos máxima, a fonte chamada Jesus Cristo? Quantos de nós estamos dizendo: Deus não é bom, Deus não é fiel, Deus não se importa comigo, Deus não quer me ajudar, Deus não quer me abençoar, quando na verdade o problema não é Deus. O problema é a interrupção que houve através do inimigo. E pior do que isso, talvez uma interrupção que houve através de você mesmo. Você deixou de ir, você deixou de se aprofundar, você abandonou a busca. E então parece que as bênçãos chegam para todo mundo e menos para você. Faz sentido ou não? Não faz sentido você começar aquele dia e dizer: parece que está todo mundo sorrindo e eu estou mais um dia deprimida. Entrar naquele trabalho e dizer: parece que está todo mundo realizado e eu não vejo a hora de sair desse inferno. Você chega na mesa de pessoas, dos seus familiares, e diz: parece que todo casamento tem sucesso, só o meu que é um fracasso. Dá a impressão que o mundo inteiro tem recursos, apenas você que não tem. Na verdade, os recursos continuam disponíveis a todos que o buscam. Mas isso precisa de um empenho e um discernimento, que alguns desses recursos não são acessados porque o inimigo interrompeu e você está numa luta espiritual, ou porque você se apatizou, se é que existe essa palavra, mas como eu gosto de inventar, você se apatizou, você se desmotivou, e você se paralisou diante da busca. E agora parece que todo mundo tem recurso, só você que não. É porque você está no sítio, está no cerco, e o bloqueio está tomando seu coração. Resultado disso? Fome, necessidade, carência, escassez. Você conhece os sinônimos disso, não conhece? Porque esse povo aqui, diante da grande fome que eles estavam vivendo, houve até uma mudança de cenário. Eles começaram agora a negociar cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. Já parou para pensar o que é isso? Seria mais ou menos dar um carro de luxo por uma cabeça de jumento para comer os miolos dele. Esse era o estado que esse povo estava. Começaram a negociar 5 peças de prata por uma canequinha de esterco de passarinho. Será que alguém pode me dar uma canequinha? Eu negocio, eu dou prata por isso. E é impressionante o que a fome faz. A fome torna viável algumas coisas que a gente até então imaginava que nunca iria ser capaz de fazer. Se você já passou fome, sabe do que eu estou dizendo. De repente você olha para aquele bigato, aquela lagarta, e você diz: nas atuais condições, eu acho que seria viável para a sobrevivência. Fome nos animaliza, a fome nos bestializa. Nós ficamos insanos, incoerentes, perdemos o raciocínio e começamos a fazer o consumo de coisas que nunca imaginávamos que seríamos capazes de fazer, até comer uma caneca de esterco de pombo. Você sabe o que eu estou dizendo, que eu não estou falando desse texto. Você sabe que eu estou falando da fome que você está sentindo na alma e que está transformando algumas coisas na sua vida repugnantes, repulsivas, inadmissíveis em produtos viáveis a serem consumidos. De repente,
aquela conversa no Instagram com o sexo oposto, que não é o seu cônjuge, se torna viável, porque afinal de contas você tem estado muito carente nos últimos dias. Uma coisa inimaginável, inadmissível, repugnante para você, se torna viável, porque afinal de contas há justificativas para isso. De repente aquela falcatrua que você nunca imaginou ser capaz de fazer, se torna um processo necessário. Afinal de contas, pastor, quem não faz isso não prospera. E de repente você está vendendo a sua vida, vendendo os seus propósitos, negociando a sua integridade em troca de uma caneca de esterco. E pior que isso, vai se acostumando com o sabor. No começo é nojento, no começo é horrível. O paladar traz imediatamente aquela repulsa e a ânsia de vômito. Mas com o tempo a gente vai se acostumando com o fedor e com o sabor de um esterco fétido que não deveria estar na nossa vida. Um certo homem conversou com a sua esposa e pediu para ela que eles tivessem algum tipo de renovação matrimonial. E para isso ele queria mais uma pessoa visitando a intimidade deles. Vou falar em termos mais sutis para não ser tão grave e algumas pessoas não ficarem constrangidas aqui, até alguns jovens também. Mas você sabe o que eu estou dizendo. E a esposa falou: de jeito nenhum, jamais, nunca. E de repente ele começa a insistir com o esterco de pombo. E aquela mulher decidida a não aceitar aquela repugnância, começa a ficar faminta. Começa a ficar vulnerável, exposta. E então, de repente, o que era inimaginável, intolerável, passa a ser uma possibilidade. E algum tempo depois, estávamos conversando com uma pessoa que tinha chegado ao fundo do poço, porque tinha provado do esterco de pombo e tinha gostado disso. Quantos de nós, queridos irmãos e irmãs, andando faminto por aí, estamos submetendo a nossa vida a podridões, a alimentos estragados, e vamos pagando um preço por isso, estamos dispostos a pagar por isso? É como aquela jovem que trabalha a semana toda, mas chega na sexta-feira, sextou. Sextou é a palavra da infantilidade. Sextou é a palavra do brasileiro, que na segunda-feira ele não trabalha bem porque segundou, e na sexta-feira ele não trabalha mais porque já sextou. Ou seja, o brasileiro em média trabalha terça, quarta e quinta. E aí no sextou ela pega os seus rendimentos e vai na balada na sexta, no sábado e no domingo. E ela paga o preço pela caneca de esterco. É impressionante o nível que as pessoas chegam quando estão famintas. Mas eu quero me solidarizar com você, porque eu não quero te condenar, eu não quero te julgar. Não é que você é uma pessoa maligna, desumana, uma pessoa desprezível, é que você está com fome. E gente com fome faz isso. Ela consome o que se vende, ela consome o que se promete, quando na verdade é só desastre. E nós vamos nos acostumando a esse paladar. E pior que isso, se você olhar esse texto na sequência, não vou chegar lá, mas se você olhar, o texto diz que duas mães acabaram negociando os próprios filhos para tentar sobreviver. Eu estou dizendo para você, a fome gera nas pessoas um estado lastimável. Andar por aí faminta, querido, sem Jesus, andar por aí faminto, meu filho, sem Jesus, vai te tornar uma presa fácil e agente de comportamentos intoleráveis. Sabe o que essas duas mães fizeram? Primeiro dia eu cozinho meu filho, a gente come. Depois, quando vier a fome novamente, você cozinha o seu filho, a gente come, a gente vai sobrevivendo a vida. É impressionante, porque quando a gente está com fome, a gente destrói até a próxima geração. Em nome da fome agora, eu destruo, eu prejudico o que vem depois. Quantos de nós estamos consumindo a geração seguinte só porque queremos saciar o ventre do agora? Homens que estão ávidos por poder, que estão sacrificando as suas famílias no altar do sucesso, estão ávidos por poder, estão negociando a próxima geração. Gente ferida, machucada, que não tem referência paterna, que não tem proteção do lar, gente vulnerável, que foi abusada, que foi exposta à ridicularização, ao bullying, e o pai não estava presente. Sabe por quê? Porque estava consumindo a própria geração, estava se alimentando de si mesmo, o seu próprio ego, e expondo a própria geração ao fracasso.
Não é sábio, meu irmão, não é sábia, minha irmã, quem consome a sua geração, quem consome a próxima geração para satisfazer só o seu ego e as suas vontades. A fome tem dessas coisas. Gente que não pensa no amanhã, cujo Deus é o ventre, e conseguem pensar somente no seu ego e no seu ídolo, e acabam consumindo as vidas que estão paralelas a isso. E tanta gente ferida, machucada, dolorida, prostrada, acabada, que a gente percebe, porque a geração anterior sacrificou. Não somos canibais, mas de alguma forma, muitas vezes nossos comportamentos mostram que nós estamos deteriorando e degladiando a geração que vem depois de nós, ou que está ao nosso redor, em nome da nossa própria individualidade. Tenso, não é? Que cenário, irmãos. Cenário de crise humanitária do nosso mundo atual e da sua casa, da minha vida, onde nós estamos, a nossa sociedade. Cenário de bloqueio e de sítio que não impede a gente de acessar bênçãos. E cenário de intensa fome. Gente faminta tentando de alguma maneira sobreviver à vida. Deixaram de correr atrás de uma vida volumosa para viver a cata de migalhas, as mínguas com as suas experiências, tentando sobreviver um dia após o outro, de sextou em sextou. Quem sabe a próxima sexta será diferente. Mas não só de caos vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso que esse texto é lindo, porque quando ele encerra aqui mostrando o cenário, ele começa no outro capítulo, no capítulo 7, com uma afirmação que eu quero destacar para você agora. Veja só como começa, segundo livro de Reis 7:1. E Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto um seá de farinha, 5,5 kg de farinha, tá? 5 quilos, como também 2 seás de cevada, serão vendidos por 1 ciclo de prata. Vai ter abundância, chegará provisão, chegarão coisas maravilhosas, amanhã. Como assim, Eliseu? Esta é a palavra de Deus que vem em cenários de crise. Se você estava aqui agora cabisbaixa, ou até um pouco desmotivado, dizendo: pastor, a coisa não está muito bonita para o meu lado, porque eu sou um desses famintos, eu sou um desses bloqueados, eu sou uma dessas em crise, eu quero dizer uma palavra para você: ouça a palavra do Senhor, porque Deus não deixa de dar a sua palavra em seus cenários de conflito. Deus não deixa de elaborar as suas promessas em seus momentos de crise. Deus não deixa de dar a sua palavra para te levantar em seus contextos de prostração. Deus não desiste de falar, mesmo em cenários dos mais caóticos. E você é alvo disso aqui essa noite. Sua família é alvo disso essa noite. Eu não sei como você chegou rastejando aqui, eu não sei se você chegou bem sucedido aqui, eu não sei como você está nessas cadeiras, mas eu sei de uma coisa: a palavra de Deus te encontra nesse lugar. A palavra de Deus te encontra no seu estado que você está, de culpa, de miséria, de sucesso, de fracasso, de dor, de ódio, de ressentimento, de raiva, de mágoa, de vingança. A palavra de Deus te encontra onde você está. Ouça a palavra de Deus no cenário de crise, porque Deus não deixa de falar. O mundo pode estar em crise, mas Deus continua reinando para sempre com a sua palavra. Quantos podem dizer amém para essa palavra? Amém. E o texto diz: ouçam a palavra do Senhor. Quando ele diz isso, ele vai falar agora da promessa. E você tem duas opções em relação à promessa, e nós vamos ver agora nesse texto, que é o fazer o movimento. Nós temos dois personagens, e antes de ler o texto eu quero explicar. Nós temos o oficial do rei e nós temos os leprosos. Duas figuras que respondem completamente diferente ao cenário de crise. E eu quero perguntar para você, e ao final dessa mensagem você precisa responder a você mesmo: seria você o oficial do rei, ou seria você um dos 4 leprosos? Vamos descobrir isso juntos? Vamos ler o texto, capítulo de número 7, versículo 2. O oficial do rei, em cujo braço o rei estava apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as portas ou as comportas do céu, por acaso isso poderia acontecer? Eliseu, porém, advertiu: você verá, e verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. O oficial do rei era gente de estirpe elevada, fazia parte da nobreza, tinha distinção.
O oficial do rei habitava dentro do palácio e dentro da cidade. Tinha proteção. Distinção e proteção, mas ainda assim morrendo dentro do palácio. Ainda assim faminto como todos os demais. E no alto da sua arrogância e do seu orgulho, ele diz: eu não creio. Porque ele preferia se apegar à sua segurança e distinção momentânea do que acreditar numa promessa que o colocava em risco. Este é o cenário dos oficiais do rei. São pessoas que não sabem que estão morrendo e acham que estão vivendo. Não sabendo que estão morrendo, acham que estão vivendo. Aquilo que era a fortaleza daquele oficial do rei não era fortaleza, era prisão. Ele ia morrer lá dentro. Estava todo mundo sem alimento. E isso que acontece na nossa vida muitas vezes. A gente cria uma fortaleza do nosso orgulho, nosso dinheiro, meu patrimônio, minha distinção, meus diplomas, minha rede social, meus seguidores. A gente cria um projeto na nossa vida que nos coloca dentro de uma fortaleza, quando na verdade é prisão. Você sabe quando a fortaleza torna prisão? Quando você fica refém dela e não consegue sair dali. Gente que se abraçou à sua fortaleza e que fez dela uma prisão emocional, uma prisão espiritual, uma prisão pessoal, e agora não consegue sair, prefere morrer agarrado às mínguas ou na escassez, pelo menos no palácio. Pelo menos eu estou morrendo no palácio. E qual é a diferença entre morrer no palácio e morrer tentando viver? Qual é a diferença? Aquele homem não estava consciente da morte, achava que estava vivendo, quando na verdade estava morrendo como todos os demais. Quantos de nós aqui essa noite achamos que estamos vivendo, quando na verdade estamos morrendo? Achamos que a vida está pungente, vibrante, quando na verdade as pessoas ao nosso redor estão morrendo. Não há mais vida, não há vibração, não há alegria. Esse é o primeiro cenário. Oficiais do rei se apegam ao palácio e preferem viver morrendo dentro do palácio, ao invés de mudarem de atitude. E são incrédulos. Incrédulos porque não acreditam na promessa. E Deus diz: você vai ver a promessa, mas você não vai comer dela, não vai participar. Quanta gente essa noite aqui que tem promessas de Deus na sua vida, mas não está participando dela, por causa da incredulidade, da religiosidade. O culto se tornou uma prática rotineira, porque todo homem de bem tem que fazer. Gente que não acessa mais a promessa como garantia, mas a promessa apenas como subterfúgio de: Deus é bom. Mas Deus é bom como? Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar com segurança. Mas a noite é insone todos os dias. Como assim? Tem a promessa, mas não tem o acesso a ela. Está entendendo? Quantas pessoas têm promessas de Deus, mas não estão agarradas a elas, não estão vivendo, não estão participando, porque a incredulidade veio fazer parte do seu coração. Talvez a fé esteja no palácio, no rei, na provisão pessoal, do que na provisão divina e misteriosa que o Senhor tem preparado. Você seria um oficial do rei? Porque nós temos agora, a claquete vira, claquete 2, cenário 2, os leprosos. Vamos lá juntos? Versículo de número 3. Havia 4 leprosos à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Eu sei que parece um pouco fatalista essa palavra, mas na verdade não é nada disso. Na verdade, os leprosos estavam vendo uma possibilidade de viver, porque eles sabiam que estavam morrendo. O oficial do rei pensa que está vivendo, quando na verdade está morrendo. Está morrendo, achando que está vivendo. Os leprosos sabem que estão morrendo, mas estão procurando viver. Os leprosos olham como a única alternativa. Você sabe o que é ser leproso? Primeiro, o corpo definha e os membros começam a cair. A morte é iminente, é imediata, não tem longevidade para o leproso. Segundo, eles eram leprosos em tempo de fome. Terceiro, eles eram leprosos fora da cidade, expostos a qualquer tipo de ofensa e qualquer tipo de crueldade. Quarto, eles eram leprosos em tempo de guerra, que estava sendo perdida por Samaria. Não havia solução, era morrer ou morrer, mas alguém diz: opa, peraí.
Tudo parece morrendo ao nosso redor, mas há uma esperança, há uma possibilidade. Se há uma alternativa, a gente pode ir até isso. Então vamos fazer o seguinte: vamos nos render aos arameus. Há uma possibilidade de vida. Eu acho isso lindo, porque eles fazem a pergunta correta. E aqui é a primeira lição dos leprosos: gente que quer viver faz a pergunta correta sobre a sua vida. E a pergunta deles é: por que ficar aqui esperando a morte? Você pode responder isso? Você consegue responder? Então deixa eu traduzir melhor. Por que esperar esse casamento definhar? Por que esperar a vida se perder? Por que esperar a saúde ir embora? Por que esperar as promessas de se desfazerem no ar? Por que esperar as coisas e os conflitos se instalarem? Por que ficar aqui esperando a morte com os braços cruzados? Gente que quer viver faz a pergunta correta. Ela quer provar que a sua vida vive e não que a sua vida morre. Porque tem gente que morre como se nunca tivesse vivido, irmãos. Está lá naquele esquife e as pessoas dizem: poderia ter sido, poderia ter feito, poderia ter aberto, poderia ter realizado. E não fez nada, porque viveu morrendo. Mas tem gente que morre vivendo. Tem gente que a vida é uma vibração, que dá prova de vida e de que está vivo. Que o seu casamento é vivo, a sua história é viva, a sua fé é viva, seus valores são vivos, sua vida é uma inspiração. Eu fico perguntando sobre isso. Qual é a prova que você poderia dar de que você está vivo? Respirar? Não, isso todo mundo faz. Quase 8 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Viver são poucos que fazem. Porque existe uma diferença entre existir e viver. E existe uma diferença maior ainda entre sobreviver e viver. Porque tem gente que está só existindo. Existindo para pagar as contas, existindo para alcançar sucesso, existindo para promover sua carreira, existindo para cuidar do seu corpo, existindo para viver os dias da terra, existindo para conseguir um lugarzinho no céu, pelo amor de Deus. É só isso a existência. Não tem propósito, não tem vitalidade, não tem alegria. Gente que vive morrendo, ou gente que morre vivendo. Porque que vamos morrer, todos nós sabemos, e não temos escolha. Agora a gente tem escolha de como nós vamos morrer. Eu até ia fazer isso, mas acho que é um pouco inconveniente, né? Mas você poderia olhar para a pessoa do seu lado e falar assim: você vai morrer. Eu sei que não é a palavra fácil, você não veio aqui para ouvir isso, né? Mas você não tem escolha, querido. Querido, você não tem escolha. Morrer não é uma escolha, mas como viver sempre será uma escolha. E você precisa decidir se você vai ficar na porta do palácio às mínguas ou se você vai sair dali. Porque muitos de nós ficamos na porta do palácio porque aprendemos a viver naquele contexto. Preferimos definhar na fome do que nos arriscar a algum movimento que possa nos prejudicar, nos expor e tirar nossas garantias pessoais. Esses dias eu estava mexendo no aplicativo do INSS, fazendo um ajuste lá, e aí apareceu no meu menu lateral: prova de vida. Eu falei: que isso? Eu fiquei preocupado. Será que eu preciso provar que eu estou vivo também? E aí eu entrei e descobri que só os aposentados, beneficiários e pensionistas do INSS que precisam provar que estão vivos. Eu não preciso. Mas na verdade eu preciso sim. Eu preciso provar isso na minha própria vida, que eu estou vivo, que eu não estou prostrado, que eu não estou com os braços cruzados esperando a vida passar e aguardando promessas que Deus já liberou sobre a minha vida e que estão garantidas pela sua graça chegarem de uma maneira repentina. Não, eu estou vivo. Qual é a garantia que você pode dar de que você está viva? E de que você está vivo? Quais são os comportamentos, as atitudes, as palavras que saem de gente viva? O que você fala na sua casa que é comportamento ou palavra de gente viva? Porque gente morta amaldiçoa, blasfema, lamuria. Gente morta se vinga, se ressente, se magoa, se esquiva, se afasta. Mas gente viva ama, abraça, se entrega. Gente viva está sempre um passo à frente, está querendo viver, não está querendo morrer. Por isso, a minha palavra para você é: quem quer viver faz a pergunta certa: por que ficar esperando tudo se destruir ao meu redor? Por que não me levantar? Por que não ir até aquele lugar? Por que não abençoar? Por que não viver de novo? A minha palavra para você é: não morra antes da sua morte.
Por favor, minha irmã, não morra antes da sua morte. Não define antes de você despedir dessa terra. Há um propósito, há um significado do porquê você está aqui. E só vivendo em Deus que você o saberá. Agora esses leprosos fazem uma coisa interessante. Aqui é a segunda lição. Eles fazem um movimento, porque gente que quer viver se movimenta. Mover é ação, movimento é vida. Tudo que está parado está morto. Então nós vemos nesse texto aqui que os leprosos levantam e saem em direção ao acampamento dos arameus. Se movimentam em direção à promessa. Movimento, queridos. Movimento. Muitos de nós entramos num processo de letargia, de inanição. Algumas pessoas estão com os braços cruzados, dizendo, Deus vai fazer. E aí a pessoa, ela calmamente se senta na poltrona da vida e fica esperando as promessas se cumprirem. Um dia o Senhor fará. Estou aguardando as promessas do Senhor. E aí, irmã, como é que está a sua vida? Esperando no Senhor. E aí, meu irmão, como é que está a sua história? Aguardando. Sala de espera, você sabe, né? O tempo de Deus. Eu não tenho nenhum problema com o tempo de Deus, irmãos. Apesar de ser um pouco ansioso. Mas eu aprendi, talvez das piores formas, as duras penas, de que o tempo do Senhor é perfeito, é completo. Agora, quando eu uso isso para desculpa, para não me movimentar, é uma linha bem tênue. Eu quero trazer isso ao seu coração. Quantos de nós estamos sentados, esperando as promessas cumprir, porque não temos coragem de levantar? A gente não está sentado esperando. A gente está sentado em complacência. Por conveniência. Porque não temos coragem para levantar e lutar por aquilo que Deus chamou a gente a lutar. Esperando a esposa transformar, esperando o filho se converter, esperando o mercado financeiro se estabilizar, esperando a igreja crescer, esperando o ministério se organizar, esperando o homem da vida aparecer, e não fazendo nenhum movimento em direção a isso. Existe uma diferença entre você esperar as promessas e você estar alinhado diretamente às promessas. Por isso que esses homens falam, vamos. Palavra simples e transformadora, vamos. Como é que começa a transformação na sua casa? Vamos buscar aconselhamento conjugal. Como é que começa a transformação nos seus filhos? Vamos orar juntos e ler a palavra. Como é que começa a transformação na sua empresa? Vamos ser generosos com o recurso que o Senhor nos deu. E vamos ser zelosos e bons mordomos. Como é que começa a transformação de Deus na nossa vida? Vamos! Levante-se. Todo o movimento de Deus é um movimento para te colocar em movimento. Perdoe a redundância. Perdoe o pleonasmo, mas é puramente verdade. Todo o movimento de Deus é para te colocar em movimento. Porque o que não se movimenta está morto. Por isso que Miqueias capítulo 2, versículo 10 tem uma palavra linda. Levantem-se e vão embora da Babilônia, porque essa terra não é a terra que eu preparei para vocês. Por isso que a palavra de Deus diz em João capítulo 5, para aquele homem paralítico, Jesus diz, levanta, pega a tua maca e anda. Jesus não diz para ele vir até Jesus, mas para ele se levantar. É por isso que o filho pródigo, quando perdeu todos os seus bens, olha para o seu pai e diz, levantar-me-ei, eu vou me colocar em movimento, eu vou parar de pastar, eu vou parar de ficar com as alfarrobas dos porcos, eu vou para as promessas do meu pai, eu vou me levantar. É por isso, queridos, que a palavra de Deus diz em Marcos capítulo número 10 sobre o cego Bartimeu, levanta-te, tem bom ânimo, porque o mestre te chama. Às vezes Deus vem até você, mas em outras vezes Ele pede para você ir até Ele. Às vezes Deus vem até você, mas em outras vezes Ele chama você para se levantar e se colocar em movimento. O que é que na sua vida está passando por falta de movimento? O que é que você poderia estar vivendo em Deus e não está alcançando? Porque não se movimenta. Esses homens vão em direção ao propósito, porque se levantam. Mas interessante que esses homens agora vão alcançar, e aqui eu já começo a aterrissar essa palavra para que o seu coração possa começar a colocar alguns desafios aí. A aterrissagem começa com esses homens indo em direção ao milagre. Porque gente que quer viver, comparece no lugar do milagre. Você entendeu? Gente que quer viver vai ao lugar da provisão. Quer ver?
Vamos ler o texto, a continuação, versículo número 5. Ao anoitecer, eles se levantaram e foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Eles foram. Ninguém falou que tinha a vitória certa, mas eles foram. Porque gente que quer viver, comparece no lugar do milagre. Tem coragem e ousadia para ir ao lugar onde Deus prometeu e preparou. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de grande exército com cavalos de carros de guerra. De modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Eles ficaram totalmente em pânico e fugiram. E sabe o que os leprosos viveram? O milagre. Se você quiser viver o milagre de Deus na sua vida, você vai ter que comparecer lá. Não adianta cruzar os braços e esperar. Você precisa ir em direção onde Deus está movendo. Porque Deus não age onde você tem suas garantias. Deus age onde Ele tem o seu propósito. Tem gente que está querendo viver em garantias pessoais. E Deus está te chamando a riscos no propósito dEle. Por isso, um leproso, ele é mais poderoso que um rei, quando esse rei está longe do propósito de Deus e o leproso está alinhado a ele. Percebeu? Quando o leproso está alinhado aos propósitos de Deus, ele é mais poderoso que um rei dentro do seu palácio. Porque o rei está em escassez, mas os leprosos estão em direção à abundância. Se você quer um milagre na sua vida, você tem que comparecer lá. Quantas coisas você já perdeu de Deus por não estar lá? Quantas coisas eu já perdi? Eu tive recentemente uma experiência ministerial que foi um grande desafio para mim e para minha família. Nós tivemos que deslocar de uma situação, de um palácio, onde nós estávamos tranquilos e repousados. E Deus nos chamou a um grande desafio e nós fomos até aquele lugar. Na verdade, não havia garantias nenhuma de que os arameus estavam sendo vencidos também. Não era um lugar nada fácil para mim e para minha família estar. Porém, Deus disse: eu vou fazer um milagre lá. Você quer comparecer? E se você aparecer, você vai participar disso. E eu dou graças a Deus porque eu compareci. Irmãos, eu vivi alguns milagres na minha vida e nessa decisão que eu tomei, que me deixam tão gratos a Deus. Eu não tinha a melhor estratégia como pastor, eu não era o melhor pastor, eu não tinha a melhor igreja, eu não tinha os recursos necessários, mas eu sabia que Deus estava fazendo um milagre naquele lugar. E Deus tinha me chamado e me convidado para comparecer. E eu sinto, irmãos, que o mesmo está acontecendo aqui essa noite. Deus me convidou para vir aqui presenciar um milagre na segunda IPI. Eu não sou o que talvez você pense que eu sou, mas eu sei quem pode fazer e quem está fazendo algo sobre essa igreja. E eu só compareci para ver o que Deus vai fazer com você, comigo, com a nossa história, com a nossa igreja, com a nossa geração. Compareça. Compareça onde Deus está chamando você para viver o melhor e as bênçãos dEle. Compareça. Apareça. Porque é lá onde Deus te chamou para viver os maravilhosos milagres. E o que acontece, pastor? Para finalizar, vamos para o último versículo 7. Então, para salvar a própria vida, fugiram ao anoitecer os arameus, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, com aqueles leprosos, entraram em uma das tendas. Comeram, beberam, imagina quanto tempo sem fazer isso. Pegaram prata, ouro, roupas, com certeza estavam maltrapilhos, e saíram para esconder tudo. Depois voltaram, entraram em outra tenda, pegaram mais coisas ali e outros objetos e também esconderam. Gente que quer viver, vai em direção à abundância do suprimento de Deus. O universo foi feito em abundância, queridos. E essa não é uma palavra da teologia da prosperidade. Essa é uma palavra da Bíblia. Quando Deus criou, Ele criou tudo abundantemente. Ele poderia ter feito um pardal, mas Ele fez o pavão também. Ele poderia ter feito uma tilápia, mas Ele fez o peixe-espada também. Tudo no universo é abundante, é criativo, é poderoso. Tudo no universo é exagerado. Deus é exibido e exagerado na criação dele. Tudo é abundante. E onde há escassez não é porque Deus está, é porque o pecado está. Se você está vivendo uma escassez, onde há privação, onde há carência, é porque o pecado se estabeleceu ali. E os frutos do pecado estão sendo percebidos ali, porque Deus é um Deus de abundância. Escassez é o resultado do pecado que entrou na humanidade, porque tudo foi feito de uma maneira generosa e que supre a todos. E esses homens foram acessar a abundância
Deus tem abundância de provimento para você. Deus tem abundância de bênção para você. Deus tem o suprimento necessário para a sua vida. Ele continua sendo Jeová Rafa, o Deus proverá. Ele não parou de suprir o seu povo, o seu filho, a sua filha. Amém, irmãos? Uns 5, 6 entenderam que Deus é a provisão. Deus te abençoe. E que de fato isso seja verdade. Mas eu vou dar uma oportunidade para os outros que talvez não perceberam. Deus continua sendo Deus provedor, o Jeová Rafa da sua vida. Amém? Irmãos, isso é promessa. Se agarre a isso. Ou você vai sentar mais uma vez dizendo: pastor, é promessa, mas eu acho que é para o meu patrão, porque eu vou continuar trabalhando ainda bastante tempo. Eu acho que é promessa, pastor, mas na verdade eu estou quase terminando o meu relacionamento, eu vou ficar para titia mesmo. Deus tem promessa. Irmão, Deus tem promessa para você. Tenha vibração por isso, ânimo por isso. Quando levantar nesse lugar para adorar, adore como quem tem promessas. Quando for servir nessa igreja, sirva como quem tem promessas. Quando for dizimar, dizime como quem tem promessas. Quando for abençoar, abençoe como quem tem promessas. Ande como quem tem promessas. Viva como quem está abundantemente provido pelas mãos de Deus. E toda apatia, letargia, inércia, inanição vai embora. Porque é assim que se move quem vai em direção ao milagre. Tem provisão abundante. Só que tem um risco. O risco é você querer isso para você sozinho. Porque Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, e fazer um cerco na sua vida para te impedir as bênçãos de Deus. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Vida plena. Mas a palavra abundância não é completa, não é plena como algumas pessoas preferem traduzir. A palavra em grego é perissô. Peri significa ao redor. Então a ideia é que transborda ao redor. Ela vai para as bordas. É transbordamento, é excedente, queridos. Você está entendendo aqui? Ela excede, ela vai além, ela transborda. E olha só como a gente deve agir quando a gente é poderosamente suprido. Porque esse é o risco que acontece. Eu vou voltar ao texto que a gente acabou de ler dos leprosos. Você viu quando eles foram supridos o que eles fizeram? Volta lá. Esconderam tudo. Porque esta é a tentação de quem recebe a abundância. Esconder, acumular, proteger. Meu irmão, qual é o sentido de Deus ter te abençoado se não for para transbordar? O leproso de verdade é aquele que acha que todos os recursos e todos os suprimentos são para ele mesmo. Esse é o leproso da alma. Esse é gente incurável na alma. O que Deus está dizendo através dessa mensagem é para os leprosos: não termina em vocês, não escondam tudo. E eles num ímpeto de sanidade, eles dizem: não está errado. A gente não pode esconder tudo. Porque essa é a mentalidade capitalista. Porque o povo do século 21, lá na cidade de Maringá, talvez na igreja presbiteriana independente, na segunda vai fazer. Eles estão dizendo: não vamos acumular. Porque o que o capital faz com excedente, irmãos? O que o capital faz com excedente? O capitalismo, a ideologia. O que excede você, acumula, esconde, protege. E quantos de nós somos capitalistas nas bênçãos de Deus? O que excede sobre a nossa vida, a gente guarda, protege, acumula. Falta generosidade, falta transbordamento. E esses leprosos dizem: não, a gente não deve esconder a abundância de Deus na nossa vida, porque não termina em nós. Sabe qual é o erro meu e seu, irmão? E meu irmão? É quando a gente pensa que toda a abundância de Deus que Ele trouxe sobre a nossa vida tinha apenas a gente em mente. Eu vou repetir. O nosso desastre é quando toda a abundância e suprimento de Deus vem sobre as nossas vidas e nós imaginamos que Deus só tinha a gente em mente. Eu vou te dar, vou te abençoar para você. Porque a ideia é transbordar. E os leprosos dizem, último versículo: não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas notícias, mas nós estamos calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. E eles dizem o quê? Vamos imediatamente contar tudo ao palácio do rei. Vamos lá. Vamos criar um cenário aqui rapidinho. Antes de você ir embora, antes de você sair daqui. Sumiu meu retorno aqui, por gentileza, coloca de volta. Antes de você sair desse lugar, nós temos os leprosos que estão olhando para um cenário de catástrofe, de perda, de sofrimento. E eles estão olhando para lá e dizer: vamos,
vamos em direção à abundância, vamos em direção à provisão. E eles saem em direção à provisão e chegam até esse lugar e dizem: uau, quanta coisa maravilhosa, quanta coisa tremenda, quanta abundância. Deus prosperou o negócio, eu abri uma filial, eu me casei, eu tenho filhos, eu tenho recursos financeiros, eu tenho habilidades, eu tenho competência, eu tenho diplomas, eu tenho. Eles ganharam muitas coisas, irmãos. E de repente eles estão dizendo: não é legal que a gente acumule. A gente não pode esconder, a gente não é capitalista de bênção. E agora o vamos que tirou eles de lá e colocou na bênção se transforma em vamos para lá e levar no lugar de escassez. Onde eles estavam? No palácio. Eles tinham sido enxotados, negligenciados e envergonhados no palácio. E então eles olham para o lugar do desafeto, para o lugar da negligência, das dores, da aflição, da vingança, e dizem: vamos voltar ao palácio. Então o vamos que trouxe a abundância agora é o vamos que leva até a escassez. E vamos. E eles chegam à porta do palácio e dizem: há provisão suficiente para todas, porque o que Deus deu para mim não é só para mim. O que Deus deu para você não é só para você. O que Deus deu para essa igreja não é para ficar nesse ginásio confortavelmente, é para expandir, é para ir para essa cidade, é para ir para os bairros carentes, é para ir para os bairros nobres, é para ir para os mais jovens, é para ir para os mais velhos, é para ir para os adolescentes, é para ir para todo lugar. O que Deus fez na minha vida, me tirando do vamos para a provisão, é o que Deus pode fazer agora, me colocando no lugar de provisão e me levando ao vamos da providência. O que eu quero dizer com isso é que às vezes você ora, mas às vezes você é a resposta de oração. Então agora é hora de você se levantar e se dispor a ir naquele lugar onde Deus prometeu para você e voltar daquele lugar com as mãos cheias para transbordar vida e vida e abundância que Jesus te deu e garantiu na cruz do Calvário. Não é uma vida rica, não é uma vida de luxo, é uma vida abundante em todas as áreas, e Deus vai trazer sobre a sua vida, amém? Se você crê nisso, se coloque em pé, que eu quero orar com você. Enquanto nós vamos ministrar esse momento, eu queria que você colocasse o seu coração na dependência do Senhor. Deus de toda a provisão dos céus que vem aqui essa noite, Deus das riquezas insondáveis, Deus de sabedoria e conhecimento, Deus Todo-Poderoso, Jeová Rafá, o Senhor conhece as pessoas que estão sem acesso às bênçãos. O Senhor conhece as pessoas que estão com culpa demais para chegar até o teu altar. O Senhor conhece os corações que se afastaram e estão sobrevivendo a uma vida sem vida. O Senhor conhece as pessoas que estão com fome e se entregando a pedaços de podridão para tentar satisfazer gritos da alma. O Senhor conhece, Pai. Então essa noite eu peço que o Deus da provisão Todo-Poderoso esteja nos levando a esse lugar, e que esse homem e essa mulher que entendeu essa mensagem hoje se levante e vá ao lugar da tua promessa e compareça. E o lugar da sua promessa não é uma igreja, o lugar da sua promessa não é a doutrina, o lugar da sua promessa não é uma denominação, o lugar da sua promessa não é uma confissão de fé, o lugar da sua promessa não é uma estratégia, não é um misticismo, não é uma simpatia, não é uma meditação oriental. O lugar das suas promessas, Deus, é uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Deus leva esse homem e essa mulher ao pão da vida, e ela nunca mais terá fome. Leva esse homem e essa mulher à fonte de águas vivas, e ele nunca mais terá sede, ela nunca mais terá sede. Deus levanta uma igreja que tenha em Jesus a sua vida, a sua história, o seu coração. Levanta um povo nesse lugar que vai ao lugar da provisão. E não é recurso humano, não é história humana, não é manipulação de igreja. É Jesus, o dono do ouro e da prata, o provedor, o Senhor. Que nós possamos construir a nossa vida em Ti, firmar os nossos passos em Ti, abençoados em Ti, abençoadores em Ti, e uma igreja forte, levantada para viver o melhor do Senhor. Eu vou